Mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda. Agora que nós entendemos por que nós investimos ali, o cálculo de risco e retorno, agora nós vamos fazer a importância da diversificação, de não deixar todos os ovos em uma cesta só. Meu nome é Daniel. Se você está vendo esse vídeo, volte e veja os demais, porque a iTed está preparando você para um investimento sobre o mercado de startups. Outro conceito-chave do processo de investimento é a diversificação. Ele está diretamente relacionado ao conceito de risco. A diversificação de investimento é uma estratégia que consiste em distribuir seus recursos entre diferentes classes de produtos, ativos e modalidades de investimento. Ou seja, a ideia é evitar que o seu dinheiro fique concentrado em uma ou poucas alternativas se ali não tem um crescimento. Nós temos que olhar para isso de diferentes formas, mas nós temos que diversificar e olhar com o entendimento de que você não pode investir em uma só ação. Se você faz isso, você está investindo em um risco específico. Você está exposto a um só setor, um só risco de retorno, uma só oportunidade de ganho. Então, você está, sem sombra de dúvidas, já exposto a um risco específico, certo? Bom, a partir do momento que você adiciona novas ações, você reduz a exposição a um único ativo. Essa diversificação passa pelo entendimento de você diversificar setores, tamanho de empresas, países. Olhe também para a diversificação, olhando para as formas de investimento, seja renda fixa, debêntures, ou seja, pré-fixados e pós-fixados. Investimos em pré-fixados, mas nós temos que entender que se a taxa de juros subir, nosso investimento perde valor. Se a taxa de juros cai, nosso investimento também tenha um crescimento, né? Do ponto de vista de uma carteira de investimento, isso muda. Nós temos que buscar ativos, se um ativo se desvaloriza por causa de uma determinada turbulência, que seja parte do mercado, outro ativo da sua carteira fará um movimento oposto, se valorizando. Isso fará com que a sua carteira sofra menos e fique balanceada e tenha menos risco. Por exemplo, a Vale tende a se beneficiar com a alta do dólar, pois toda a sua receita é baseada em dólar. E uma parte é substancialmente menor ali, é baseada em moeda americana. Se essa moeda tem toda essa receita dolarizada e grande parte do seu real, isso fará com que ela tenha uma margem muito mais saudável caso o dólar suba. Por outro lado, se o dólar cair, ela está extremamente exposta ali em uma situação muito ruim. Vamos dar um exemplo da Gol ou outras empresas que têm investimentos menores em dólar. Então, se todo o resto permanece igual, as empresas têm uma carteira se comportando de forma oposta ao mercado. Então, temos que entender que cada caso é um caso, que nós devemos entender em que investimos e aprofundar um pouco mais calmo sobre diversificação. Sobre renda fixa, quando nós fizemos investimentos pré-fixados ou pós-fixados, se nós investirmos apenas em títulos pré-fixados e a taxa de juros subir, nosso investimento perde valor. Por outro lado, se a taxa de juros cai, nosso investimento tem um melhor resultado. Então, o oposto acontece em títulos de renda fixa pós-fixados. Por quê? Do ponto de vista de uma carteira, se você for entender, nós temos que buscar ativos que se comportam de formas diferentes e opostas, justamente para que nós tenhamos um equilíbrio em caso de uma desvalorização de um ativo por turbulência por parte do mercado. Outro ativo da sua carteira vai seguir no movimento oposto, se valorizando. E isso fará com que esse equilíbrio faça com que a sua carteira sofra menos e você tenha menos risco. Dentro de um exemplo prático, nós vamos entender a seguinte situação. A Vale é uma empresa que tende a se beneficiar com a alta do dólar. Por quê? Praticamente toda a sua receita é baseada em dólar. E uma parte substancialmente menor dos seus investimentos é na moeda americana. Então, se uma empresa tem toda a sua receita dolarizada e grande parte dos custos reais, isso fará com que ela vai ter uma margem muito mais saudável caso o dólar suba. Então, por outro lado, a Gol é uma empresa que se beneficia se o dólar cair, porque ela tem pouca parcela de receita investida na moeda americana. E a maior parte está em custos em dólar. Então, assim, se todo o resto permanece igual, as empresas tendem a ser um comportamento diferenciado, ou seja, esse exemplo poderia se expandir para diversas outras empresas, exportadores de commodities e também para outras empresas do setor aéreo. A Vale é uma empresa que tende a se beneficiar com a alta do dólar. Por quê?
praticamente toda a sua receita é baseada em dólar. E uma parte substancialmente menor dos seus investimentos está na moeda americana. Então, se uma empresa tem toda a sua receita dolarizada e grande parte dos custos reais, isso fará com que ela vai ter uma margem muito mais saudável caso o dólar suba. Então, por outro lado, a Gol é uma empresa que se beneficia se o dólar cair, porque ela tem pouca parcela de receita investida na moeda americana. E a maior parte está em custos em dólar. Então, assim, se todo o resto permanece igual, as empresas tendem a ser um comportamento diferenciado, ou seja, esse exemplo poderia se expandir para diversas outras empresas, exportadoras de commodities e também para outras empresas do setor aéreo. Sendo assim, o que nós queremos que você entenda é que um bom imperador tem ali uma diversificação. Tem que ter uma carteira diferenciada. Um bom imperador tem diferentes classes de ativos, renda fixa, ações, venture capital, entre outras classes que têm sinergia com o seu perfil de investidor e seu know-how de análise. Muitos investidores buscam investir através de fundos de investimento com B de identificação ali, né? Em vez de investir em uma única ação ou em algumas ações, investem através de fundos de ações, pelo qual um gestor, normalmente uma empresa do mercado financeiro ali, especialista, tem um know-how e entendimento maior, define quais ações devem fazer parte da carteira desse imperador. Você não decide no investimento. Nós precisamos que você entenda que o imperador deve focar no que ele é bom e delegar para outros imperadores que sejam bons em outros setores. E aqui você vai ter uma gama de conteúdo muito bom de formação e conhecimento. E normalmente é importante que vocês entendam que muitos gestores cobram taxa de gestão. E nesta linha de pensamento, outras formas de diversificação, mas com foco no mercado de título de diferentes investimentos, são os fundos multimercados. Bom, cada fundo multimercado tem sua própria política de investimento, mas no geral investe em diferentes produtos, como debêntures, ações, títulos públicos. E dessa forma você acessa diferentes produtos ao mesmo tempo e, resumindo, você acessa uma diversificação. Pode passar por classe de ativo, setores, liquidez, inflação. O importante é não ficar com todos os ovos na cesta só.